Won't And you save me. Faz Maia. Deny a maker. E aí, vamos começar? Acho que já está. É? Já está. Alguém limpou o cu do Papa e do Pelé e do Faustão, né? E do... Entendeu? Todo cara... Imagina o trabalho do cara que limpava o cu do Papa, por exemplo. Uhum. Quando ele tava mal, doente, sem força. Uhum. E limpava o pau dos caras, o Pelé, por exemplo, assim. Ia lá, passava um pano, assim. Será que o cara sabe? Será que pesa a importância disso aí? Ou será que o cara tem essa... Acho que não, acho que isso só mostra que o cara que tá ali naquela cama Desmistifica, então, o ídolo, você acha? Não, porque o ídolo é a obra. O cara de carne e osso meio que é só o veículo pra aquela porra, entendeu? O que é grande sobre o Pelé é a obra, a carreira, são os feitos, né? Os feitos são grandes, a pessoa sempre é pequena. A pessoa sempre é isso aí, é cu sujo no hospital, se fudendo. Galera, teve o transplante aqui, meu. Meu pulmão ainda tá funcionando só 20%, Eu galera. vou melhorar aí, meu. Que eu vou melhorar, vou voltar pouco pra eu tô televisão, melhorando aí. galera. Porque desde a época do Perdidos, meu, sempre tive esses grandes feras aqui do meu lado, Sempre tem esse galera. pessoal que tá me ajudando aí, beleza? Eu acho que o cara, a pessoa em si sempre é uma gosma frágil, um pedaço de merda ambulante, sabe? Uma carne crua em cima de um negócio. Sei lá, o espírito que se comunica através daquele corpo e que cria as coisas, a força criativa é o que é grande, é o que vai ficar, entendeu? Mas então quando o cara morre, então é mais fácil, né, conceber isso aí. Porque, vamos lá, enquanto o cara tá vivo, a carreira dele vai acabar. Ele vai parar de lançar disco, vai parar de, né, de jogar bola, vai parar de ser o cara da mídia, vai parar de... O ofício dele vai acabar. A tela em branco em que ele pinta não vai mais estar lá, né? Já vai estar toda preenchida. Mas ele ainda Ou vai... ter espaços em branco também. Não, eu E sei. ele não escreveu nada também. Tudo bem, mas em relação, sei lá, um cara que é jogador de futebol, por exemplo. Meu. Só pra testar, continua aí. Um cara que é jogador de futebol, por exemplo. Depois que ele acaba a carreira, ele não tem... Ok, ele pode ser um treinador, um cara lá que apresenta um... Enfim. Como ídolo, né? O ídolo em si não é o ídolo que ele é comentando o jogo de futebol. Não. Por isso que eu digo, ele ainda continua... Isso é meio que uma continuação, uma extensão. Mas é o cara, né? Eu acho que isso até é bom, porque... Não, mas aí quando o cara morre, você acha que isso é uma... Facilita esse processo de entender que o cara, Eu acho que em como vida... pessoa, não é nada? Acho que sim, e acho que em certos processos da vida também. Tipo, quando o Pelé tava comentando do lado do Galvão lá na Copa de 94. Era ele uma ficou merda. um tempo comentando. Sim, mas mesmo além disso... Era uma merda, mas mesmo além disso... O Galvão não ficava o tempo... Por o Pelé ter feito o que o Pelé fez, o Galvão não ficava o tempo inteiro... o rei, esse cara vai ser lembrado daqui, dos 500 anos. Ele não ficava assim, ele ficava... Com a produção, mas ele é muito chato. Ele fala... Eu vou ter que dar uma martelada na cabeça, porque ele não para de falar. Então, ali já ficou... não precisa forçar as coisas. A própria vida normal já dá conta de tirar o ídolo dos lugares, assim. E deixar muito claro que o legal é o que ele fez e não ele. Aconteceu Entendeu? isso no Vasco. O Dinamite, ele era, né, o maior ídolo do Vasco. E aí ele foi ser presidente do Vasco, ele fez umas cagadas assim, e o Vasco começou a... o cara burro, né? O cara que vai entrar pra política.
É. Ele não consegue manter a imagem dele ali como ídolo. E aí ele quer usar. O maior erro pra mim é esse: o cara ele achar que esse mérito que ele, esse crédito que ele tem, né, como ídolo, vai ser não vai ser um fim em si mesmo, né? Vai ser uma. Tipo uma garantia. Vai ser um combustível pra queimar, assim, vai ser uma lenha pra ele queimar pra outras coisas, sabe? Tipo assim, como eu tenho crédito aqui com o pessoal, eu vou entrar na política do clube, eu vou entrar na política administrativa mesmo do Rio de Janeiro, sei lá, do estado, e as coisas vão dar certo porque o pessoal gosta de mim. O pessoal vai me dar um crédito, o pessoal vai ter paciência comigo. Você tá se ouvindo ainda? Tô me ouvindo. Parei de me ouvir aqui. Eu tô te ouvindo bem. Que grande de uma merda. É o teu fone, então, que tá fodido. Eu tô me ouvindo e tô te ouvindo. Mas é foda, né? Se não tiver... Se não tiver funcionando aqui, não adianta ficar falando. Tá te ouvindo? Tô, agora vai. Tá. Mas enfim, ele foi um caso, pô, bem claro, assim, que o cara que foi entrar pra política do time, fez umas merdas como presidente e, cara, o pessoal escrotizava com ele também. Como se ele não fosse um cara, tipo, depois que ele saiu, o pessoal começou, ó. Poucos eram os que falavam, pô, esse cara aí fez... O pessoal meio que esqueceu, né, da época dele de político e manteve só como ídolo, mas ele teve sorte, eu acho. Em outros casos, o cara... O pessoal ia esquecer que ele já foi um ídolo um dia, pelas merdas que ele fez como administrador. É muito... Cara, é muito... Muito ingrato, se você acha? Não é ingrato, não. É muito dinâmico a vida. Cara, você é o quê? Você acha o quê? Que você vai fazer um mau trabalho. E o pessoal vai ter paciência contigo? Cara, você que se propôs a fazer essa porra aí. Ninguém que pediu você pra fazer isso. Acho que isso é uma prova, é uma evidência meio empírica de que o saudosismo é uma espécie de maluquice na cabeça da pessoa que é saudosista. Tipo, é a crença de que alguma coisa do passado vai sustentar algum bem-estar. Cara, se não tiver rendendo no presente, aquilo tá errado e ponto. Não tem argumento que você vai... Você já terminou algum namoro e aí no meio do término foi trazido alguma coisa tipo, mas depois de tudo que a gente passou... Tipo, sim, cara, exatamente passou. Entendeu? Não tem sentido continuar um negócio só porque você já passou por outra... Por outro momento em que foi bom. O momento atual, o que até desfavorece, não é pra estar junto. Se você teve que chegar com esse argumento, já é um indicativo, né? De que tá ruim agora, né? É que talvez seja assim, cara, se já foi bom em algum momento, talvez volte a ser bom uma hora. Tipo, não é impossível, mas ainda assim... é fraco. Depende também da situação, né? O que você acha que é Eu acho que... O quê? principal determinante pra você terminar, por exemplo? Você vê, isso aqui não vai dar. Eu acho que a forma tirando como... traição, óbvio, coisas óbvias, né? Traição... O que mais seria óbvio além de traição? A pessoa é maluca, sei lá, tipo... Mas isso não é tão óbvio, né? Isso aí dá maluquice e tudo mais, é uma coisa que... É assim, cara, eu sou um grande... Eu demorei pra entender isso aí, mas... Não demorei, na verdade, não, mas enfim. Eu acho que a forma como você se sente, cara, você não tem que ser um cara que fica só servindo o outro o tempo todo. Ainda mais quando você é homem, cara. Você não pode ficar... Porra, você fica nessa aí, cara, de se esforçando por uma coisa ser minimamente boa e suportável, cara. Não é pra ser assim, cara. Acho que qualquer relação... Não precisa ser homem e mulher, não, cara. Pode ser qualquer relação de amizade até que você tenha com alguém, cara. Se você tá sendo um cara que tá... parece que você tá sendo desfavorecido, você tem que se esforçar pra ser amigo de um cara, alguma coisa assim. Tipo, de insistir. De insistir, tipo assim, cara, Claramente você quer estar mais com a pessoa do que ela quer estar contigo? Talvez não, talvez a outra pessoa goste de você, só que ela inferniza a tua cabeça, e aí você não aguenta mais. Então, mas aí que eu não sei se esse é um bom parâmetro, porque a sensação de se sentir infernizado, ela é muito subjetiva também. Às vezes você está se sentindo infernizado. Por isso que isso não é um bom parâmetro, é uma coisa que é muito subjetiva, entendeu? Sim, mas você tem que chegar
você tem que terminar o relacionamento se você tá sentindo isso. A pessoa não tem como saber se ela tá te... Mas de repente não. Por exemplo. Não, talvez pelo menos conversar, na verdade. Não precisa terminar de uma vez, mas se isso já foi conversado tantas vezes, cara... Eu não sei, cara. Eu acho que no meu caso específico tá baixo agora aqui, não sei porquê. Mas no meu caso específico, cara, agora tá bem alto, mas dá pra baixar um pouquinho. No meu caso específico, agora é perfeito. Eu já pensei o seguinte, cara, às vezes não, cara, eu não preciso me esforçar pra nada acontecer, entendeu? Um grande exemplo é eu estar aqui. Uhum. Você não precisa se esforçar muito você tem que só... É óbvio, né? Você tem que ter um mínimo de esforço pelo que você quer fazer em qualquer coisa, mas você também... Se você tá vendo que você tá sendo um grande... Cara, não sai nada, sabe assim? Eu vou ser escritor agora. Sabe assim? O jovem tem muito isso, cara. O adolescente tem muito isso. Filha da puta vai passar em cima do... Ah, não posso não. Jovem tem muito isso, cara. A partir de agora eu vou ser um escritor. Agora eu vou ser músico. Agora eu vou ser não sei o quê. Aí o cara vai e não sai nada, sabe? Ele senta pra fazer um negócio, sai nada. Porque a decisão já foi feita, né? Exatamente isso aí, cara. Oi, Tá funcionando. Tá funcionando. Tá, mas tá dando um... Pra mim, não. No fundo. Não é televisão? Um peidão agora aqui. Olha isso. Assustou o bipo. Cara, então, a maior parte dos inscritos... que é um... Cara, eu acho que eu tenho que chegar... Oi. Agora eu tô ouvindo. Agora parou. Eu acho que é essa porra aí mesmo, cara. É a minha proximidade dessa merda ali. Mas aqui não tá saindo, não. Eu acho que o cara moderno que não tem muito referencial de vida, de como lidar com as coisas, de como carregar a si mesmo durante a vida, né? Ele é treinado a tomar uma decisão e ser aquela coisa baseado na decisão que ele tomou quando ele não conhecia a coisa ainda, quando ele não tinha experimentado, entendeu? E o caminho que é mais... Eu imagino, né, que a maior parte dos escritores tenham tido esse caminho, tipo... Em algum momento o cara escreveu... O ofício apareceu na vida do cara antes da decisão. Às vezes nem teve decisão. Você já viu uma entrevista daquela mulher lá, meio doida? Que esqueci o nome. Que todo mundo fica citando, as mulheres meio feministas. Uma mulher meio doida. Era o quê? Escritora, ela? Que era franco-brasileira. Tipo, esse sotaque meio... É a Clarice Lispector. E aí... meio louca mesmo. Perguntaram mais ou menos isso pra ela, tipo... Por que você escreve? Quando é que você decidiu escrever? Uma coisa assim. E ela falou... Como assim? Eu não sei, eu não decidi escrever. É uma coisa que É uma coisa que não tem outra coisa. Sei lá, eu sou meio obrigado a fazer isso, parece. E aí eu faço isso. Não, cara, é difícil botar na cabeça de uma pessoa que é extremamente utilitarista e materialista que você pode experimentar áreas e que tá tudo bem nos seus 20 e poucos anos você não saber quem é você ainda. Você só vai saber quem você é mesmo depois dos 30 e alguma coisa. Você vai entender, você vai se tornar a sua versão fixa, digamos assim. Só que o cara já se sente muito pressionado a ser um homem de não sei o que lá, um homem de valores, um homem de não sei o que, e tomar essa decisão muito cedo. E essa decisão acaba comprometendo essa curiosidade, essa coisa natural de descobrir, entendeu? Ele mata meio que o caminho dele. Então, que um exemplo, no meu exemplo que eu tô falando, né, de estar aqui, quanto tempo que eu tentei fazer outra coisa, cara? Só que o negócio é que o tempo inteiro eu tava ali, porra, se fosse pra ter morrido isso já, se fosse pra ter esquecido sim. Como faz as coisas, de ter ideia, já teria acontecido há muito tempo. Mas desde sempre, cara, manteve ali ideias e, porra, sempre teve uma vontade, sempre teve uma aptidão. Tipo assim, ó, tudo que você vai fazer, óbvio, né? Você escolhe, vamos dizer, biologia. Na biologia tem diversas áreas. Alguma coisa você vai pensar que liga na biologia
e que vai conectar com o que você gosta de fazer. Muitas vezes vai ser uma forçação de barra. No meu caso, por exemplo, eu fazia biologia, cara. Eu queria fazer aqueles documentários. Eu falei, cara, um dia eu vou fazer um documentário daqueles. Sabe aqueles que o cara vai na... Lembra um cara que ia no Faustão? Que ele fazia uns... Ele ia com uma roupa como se ele estivesse na selva, assim, no Faustão, tipo, no palco, assim, do Faustão, com uma bota, assim. E ele falava sobre, sei lá, não, Fausto, porque lá é o macaco, lá naquela área lá. E, tipo assim, ele ia filmando, assim, cortava pro estúdio e ele falava com o Faustão, conversando, né? E o Faustão interrompia pra caralho, ele não conseguia nem fazer o... Mas, enfim... É o tipo de coisa que, cara, você não gosta de biologia, cara. Você gosta de produzir o... Entendeu que é uma forçação de barra? Aham. Tipo, eu gostava também de biologia, mas, cara, não é pra ser um... Não é um ofício, assim, sabe? Pra ser meu... Em outras áreas também, você vai pra uma área que às vezes não tem nada a ver. O cara vai produzir com a comunicação social, por exemplo, da polícia. Cara, você não gosta da polícia, você gosta da comunicação social, cara. Você gosta da comunicação. Você gosta de fazer a porra do vídeo, de pensar em ter ideias. Isso é uma coisa que na minha cabeça sempre teve muito claro. Ainda assim, eu não tive outra opção, né? Só que tem cara que tá perdido, né? Mas eu acho que esse perdido também é muito, muito relativo também. Né? Mas eu acho tipo que o cara, assim, eu acho que o cara que tá mais perdido é esse que eu falei. É o que escolhe alguma coisa assim. Fala, não, que eu vou ser engenheiro. Quando é criança, tipo, o cara chega a ver o pai do cara engenheiro. Não, porque quando eu crescer eu vou ser engenheiro, não sei o quê. Tá, e se ele não gostar da engenharia quando ele começar a fazer? Eu acho que o principal... Eu acho que o cara pode escolher. Ele pode cometer erros. Só que a coisa primordial que tem que ter, e que geralmente não tem hoje em dia, é a compreensão de que as coisas não são estáticas. Você pode testar algo que você não tem certeza por um tempo e depois saber que não é aquilo e sair. Isso não é uma derrota. Isso valeu. Sim. Valeu porque de outra forma você nunca saberia. E tá na caixa de ferramentas também, cara. Nada que você aprende, parece que é um papinho de pai, sim, né, cara? sim, Mas sim, tudo que sim. você aprende, você tá usando em qualquer outro ambiente, cara. E é todo o ecossistema, digamos assim, do propósito, né? O que é o propósito? Tem aqueles desejos que aparecem na mente e que não são tão duradouros assim. O que eu fiz com... Quê? Deixei meu copo de água ali, que buceta. Tem aqueles desejos que são meio passageiros, né? Igual, agora eu quero ser um escritor. Porque ele leu um livro muito legal, enfim. E aí ele vai dar asas a esse desejo. Ele segue, né, a cauda do... Ele segue o arco-íris. E chega um ponto que ele não acha mais legal aquilo. Aquilo apagou nele, não tem mais aquele desejo. Mas muitas vezes não é porque ele deixou de achar legal, né? Muitas vezes é que o cara viu que, porra, não é pra mim. Exato. A minha vontade não Mas era ele de, só- mas não ele era só de escrever, era de ser o escritor pronto. É de ser o cara que ganha o prêmio ali de melhor livro, o cara que... Isso. Não é do que faz um Por isso escritor. que geralmente quando você pergunta pra uma pessoa que tá fazendo algo genuinamente, ela nem sabe te responder. Eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast, o Cagando e Andando, né? Eu vou ficar assim agora pra não ficar com esse barulho de televisão. Algumas pessoas me perguntaram, quando começou a ter um pouco mais de ouvinte, né? Não chegou não faz sucesso até hoje, mas começou a ter mais audiência e atenção. Um público mesmo, né? Não era só um amigo meu vendo porque tava com pena, entendeu? Vou ver lá. Era um público que queria acompanhar o programa. E algumas pessoas vão me perguntar assim, como é que foi? Por que você criou isso aí? Você viu algum nicho? Você viu algum espaço em algum nicho? Você viu alguma oportunidade de mercado? As pessoas estão com a cabeça enfiada nesses negócios, entendeu? E aí eu lembro que eu respondi era... Sei lá, cara, não sei. Não tenho a menor ideia, cara. Não tenho a menor ideia. Eu gosto de ligar isso aqui e gravar e ver até onde minha mente chega. Eu acho... Que nem o Sterblich falando lá, tipo, às vezes eu me acho engraçado, às vezes eu me acho interessante. Às vezes eu sinto isso. E tem que ter uma certa soberba, uma certa confiança de... Tá, eu confio que nessas horas que eu ficar fazendo isso aqui vai sair alguma coisa interessante pra alguém. E achar esse processo divertido. E aí você faz porque é divertido. E aí, é isso que vai fazer você ficar bom. Cara, você pode ficar bom numa coisa que você não acha divertida. Você pode penar pra caralho, entendeu? Você pode, tipo, se botar um ritmo de trabalho
em algo que você não gosta e sofrer e fazer e ficar bom. Só que você não vai fazer por tantas horas assim justamente porque você não acha bom. Cada noite que você precisar virar pra fazer aquilo vai ser um sacrifício muito grande. Vai. Então, por que é mais fácil ficar bom naquilo que você gosta? Porque você faz mais horas com menos cansaço. Eu viro noite tranquilo. Cara, se eu precisar virar uma noite, sei lá, estudando, tem algumas coisas na pós-graduação que eu tinha que estudar que eu não gostava. Então, se eu precisar passar uma noite estudando, ia ser um sacrifício muito maior do que passar a noite editando isso aqui, ou editando o Mangalho Files, ou fazendo a abertura do Mangalho Files, por exemplo. E as horas são as mesmas, é uma noite virada, só que uma causa uma puta percepção de sofrimento e a outra não. Porque esse é o sinal de sei lá o que, de que você tá, que esse é o teu caminho. Então essa que é a parada, é entender os seus desejos. Tem até uma espécie de lição assim dessas religiões budistas e hinduístas, que é desejos menores, assim, mais superficiais, eles podem ser eliminados e resolvidos com meditação, com resiliência, entendeu? Tipo punheta, uns desejos assim. Sim, sim. Ou desejo por violência, pessoa muito estourada, muito pavio curto. Tipo, esses desejos menores que somem e aparecem, né? Você não tá com um pavio curto o tempo inteiro, você não tá com vontade de bater punheta o tempo inteiro. São desejos não é um desejo, é uma... É que deve ser outra coisa, né? Não é literalmente um desejo. É um tipo de desejo. Você tá desejando aquilo naquele momento. Só que ele não é contínuo, né? Então, assim, os desejos mais passageiros podem ser resolvidos com resiliência, com meditação. E aqueles desejos que não são passageiros, é o que você tava falando, né? Se fosse pra passar isso aqui, já tinha passado na sua vida. E não passou, né? Então, os desejos que você dorme e o negócio tá lá. Você acorda, o negócio tá lá. Aí passa um ano, o negócio tá lá. Passa 2 anos, o negócio tá lá. Esses aí tem algum motivo para eles estarem lá. Então, o que você deve fazer em relação a eles? Realizar eles no mundo, porque os frutos daquilo você precisa colher nessa vida. É meio que isso. Então, até pro mal, cara. Até pro mal. Os desejos, eles não fazem muita distinção assim de bem e mal, né? Então, os desejos que são persistentes ao longo dos anos devem ser realizados no mundo e seus frutos colhidos. Porque alguma coisa tem que acontecer disso. Mas o que você falou, o cara que ele é utilitarista, cara, o cara que ele tá nessa visão de, cara... Qual nicho eu tenho que entrar que vai me dar? Não, e você quer fazer isso pra quê? Sabe assim? Você quer fazer isso pra quê? Cara, tem um cara que era o escritor, eu acho que é argentino, cara. Gabriel Garcia Marques, é o quê? Sabe esse cara, né? Quem é esse maluco? Já ouvi falar. Não sei se esse cara é argentino, mas deve ser. Ah. O cara ficou, ele já com esposa, com filho, tudo, cara. Ele na época, o cara tinha que escrever e ficou, tipo assim, meses escrevendo, cara, sem sair do quarto. Sem ver os filhos, assim. Tipo, ele via, sei lá, filho minutos, assim, por dia. E durante, sei lá, 4, 5 meses. E tinha os últimos tantos... Era peso? Não sei se era peso. Acho que é dólar, enfim, vamos dizer. Era por dólar. Os últimos, sei lá, 50 dólares, assim. Os últimos, sabe? Acabou aqui, se der errado aqui, fudeu. E aí ele foi com a mulher pra entregar o que ele tinha escrito, né? Tudo manuscrito. E se desse errado, se os caras da editora falam assim, ó, cara, não gostamos, não queremos trabalhar com você, tem que fazer. O cara, tipo assim, ele ia levar ele, tudo bem que é uma puta inconsequência isso aí, né, cara, que ele ia levar ele e as crianças pro mato, e pro barro também, né, e a esposa. Mas aí que tá, esse cara vai fazer o que mais? O que mais um cara que faz isso poderia estar fazendo na vida? Ia ser bancário, cara. Ia ser um negócio... Então, assim, eu vejo que qualquer lado que você for, você vai acabar voltando, cara. Como se fosse a correnteza te puxando, né? Sim. Não tem o que fazer. Não. Qualquer canto que você for, cara, você vai acabar achando nesse lugar. Você vai acabar achando você vai achar você mesmo. Você vai achar alguma... Não adianta fugir de você
Porque onde você for, Você vai tá. Lá vai estar você. Tiririca. Tiririca. Mas é isso mesmo, cara. Tipo assim, onde você tentar forçar a barra. Nossa, agora eu vou ler 1000 páginas aqui por dia sabe assim? Vai gerar um efeito... A gente tem uns negócios assim de vez em quando, cara. Tipo, agora eu vou ler... Sabe assim, agora eu vou ser o cara fodão aqui que lê 1 milhão de páginas aqui, que é o... Tipo, as pessoas não têm muita noção, geralmente, de que as forças que você impõe no mundo geram todas, mesmo as forças psíquicas, né? Geram uma força de igual medida contrária. Tipo, ação e reação não é só física, né? Então, esse negócio de ler 1000 páginas, cara, qualquer professor bom de filosofia vai te dizer pra não ler mais de 10, 20 páginas por dia. Porque você não quer perturbar muito o pêndulo do universo, entendeu? Tipo, se você der um empurrão do caralho nele, ele vai voltar muito forte, velho. Então, se você... Conhecimento é um negócio que é perigoso mesmo, assim. Conhecimento, criação. É meio que tudo meio bruxaria, meio alquimia, meio loucura. Tipo, você não quer perturbar certas forças invisíveis que você não entende. Você não quer... Pô, você não lembra daquele moleque lá, o Filthy Frank? Sim. O Joji? Lembra dele? Ah, sim, cara. Eu lembro que ele ficou fudido, né, uma época. Não é isso que você ia falar? Ele gritava tanto nos vídeos dele que ele começou a ter uns problemas mentais. Porque grito quer dizer perigo. É. Você tá girando uns mecanismos psíquicos que você não entende. E esse cara E hoje em depois dia... você não vai conseguir parar eles, tá ligado? Esse cara hoje em dia, ele não gosta nem que lembre, cara, dessa época da vida dele. Pois Tipo, se o cara chama ele de Filthy Frank, ele sei lá, eu não sei quem foi um cara que foi se referir a ele. Ah, porque o Filthy Frank lá e tal, ele fala, cara, ele mandou uma mensagem pro cara e falou, cara, não me chama assim mais. Eu não quero mais ter nada a ver com isso aí. Tudo bem também. Eu acho que tudo bem também. É bobeira também, cara. É igual que eu tava falando. Ele era tipo isso. O problema de você ser uma alma curiosa no mundo tecnológico é isso, velho. É que vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo. Puta, isso é foda. Então a tecnologia meio que mata um pouco da curiosidade por causa desse medo, né? Dessa coisa da sociedade. Eu sempre tive isso, cara. Sempre tive isso, cara. Pode ver, até hoje eu tenho, mas tudo bem que é hoje. Mas assim, até quando não tinha o momento atual, né? De ter ali uma coisa, um regulamento bem rígido em cima de mim, que pode me fuder e tal. Quando era só o fator mais social ali, eu já tinha isso. Falar, puta, cara, eu vou querer mesmo que todo mundo aqui, que não tem nada a ver com isso, fique me vendo fazer isso. Sabe assim? Eu não gostava de postar, por exemplo, lá quando eu tava fazendo show lá com vocês. Eu não gostava de contar pros outros, assim, pessoa que eu não tinha muita intimidade, sabe? Por que você acha que isso acontece? É o medo É literalmente medo, cara, de começar a fazer as coisas erradas, cara. De você... Todo mundo que não vai fazer alguma coisa que é meramente artística, você vai acabar tendo esse medo de que dê tudo errado. De que você desempenhe errado. Porque é como se fosse assim, cara, eu tô jogando com o estádio lotado a meu favor aqui. Eu tô fazendo o que eu teoricamente falei pra todo mundo que eu gosto de fazer e sei fazer. Se for ruim, eu não tenho desculpa nenhuma pra ser ruim, cara. Eu só posso ser bom nisso aqui. Quando eu tô fazendo um negócio que eu não gosto, que eu não vejo o mínimo de não é só vontade de fazer, mas enfim, de vocação, enfim. Beleza, eu posso errar, porque não é o que eu quero. Mas agora quando o negócio que eu me propus, que eu cantei de galas o tempo todo aqui. Sei lá. Se eu for ruim nisso aqui, eu não tenho desculpa. Então eu não quero que, tipo, eu me proponho a errar e ser ruim. Mas eu acho que esse pensamento é meio venenoso pra criação. Você não tem que levar em consideração nunca o... Não, pra criação não acho. Pra criação em si, eu acho que não interfere. Você vai criar do mesmo jeito. Beleza? Não sei. Se você tá com medo de ser ruim, isso vai impactar o que você vai criar, né? Não é o medo de ser ruim. É o medo de dar errado e as pessoas que eu conheço que não vieram por causa da minha criação, que me conhecem por outros motivos, vão ver aquilo ali... Mas o que tem o outro? Eu entendo o que você tá dizendo, que esse medo surge mesmo, mas... Porque mas eu sou muito crítico dos outros, cara.
eu sei muito. Eu vejo um negócio ruim, eu consigo criticar facilmente, cara. Então eu vejo que comigo seria igual. E não tem problema ser igual comigo. Mas eu não quero dar. Eu não vou dar pro inimigo esse combustível. Eu não vou dar a lenha pro inimigo queimar. Porque eu, quando eu vejo um cara que é ruim, eu sou crítico pra caralho com ele. Então, eu vou ser crítico comigo. E também, eu não quero que ele veja algo ruim meu. É tudo bem, que é paradoxal, mas é bom pros dois lados. Entendeu? Por eu ser muito crítico com os outros, eu vou ter medo de ser ruim. E vou me empenhar mais em não ser ruim. A ponto de que o outro não consiga me criticar. Se ele me criticar, vai ficar feio pra ele. Os outros vão ver que ele tá forçando a barra, sabe? Sim. Porque claramente qualquer pessoa normal vai entender que aquilo ali não foi ruim e que ele tá forçando a barra só porque ele foi criticado por mim antes. Mas talvez você esqueça, fazendo isso, de uma parte importante também, que é a intuição. Polir a sua intuição. Polir não, tipo... uma pedra que precisa ser lapidada. O lapidar da sua intuição acontece usando a intuição enquanto ela ainda tá fraca. Então, por exemplo, sua intuição diz uma coisa, mas você racionalmente acha que talvez essa coisa intuitiva que você pensou não vai agradar. Tipo, o nome da plataforma aqui, Warbox, ela foi absolutamente intuitiva. Me veio do nada. Eu tava no site de escolher o nome de domínio, e aí apareceu isso na minha cabeça. Uma intuição mesmo. E aí eu coloquei. E aí a parte da minha mente falou assim, cara, qual que é o maior contato, geralmente, que o brasileiro tem com a palavra box? É com TV box. É com coisa de televisão. Então eles vão associar com uma coisa tipo um serviço de televisão, sei lá, um negócio de antena. Só que é isso. Não sei se é porque eu já faço isso ininterruptamente há muito tempo, mas eu realmente considero a minha opinião muito mais importante. Tipo, isso não é uma soberba, né? Pro meu trabalho, pra minha criação, a minha opinião tem que ser muito mais... Tipo, a minha sensação tem que ser mais importante. Não, mas eu também não acho que o cara tem que ouvir a opinião do outro antes de criar. Eu sei, eu tô dizendo assim, a intuição que ainda não é tão polida, tão lapidada, ela vai fazer umas bostas. É isso que eu tô dizendo. Se você não se dá o espaço pra errar, você também se poda do espaço pra aprender com o erro. Mas eu acredito que também ficar errando só por errar também é uma burrice do cara. Não, o que eu tô dizendo é que acerto e erro é futuro. Mas isso e, portanto, já é uma distração do que você tinha que estar fazendo. Não, então, mas isso que eu tô falando é experimentar, né? Você experimentar, você tá sujeito ao erro. Você não pode deixar de experimentar. Senão você fica na mesma, cara. No mesmo formato. No mesmo... Vamos dizer que você comece aqui. Vamos dizer, a gente tá aqui e tem vários formatos aqui que a gente vai testando. Um deles vai dar certo. Vai ser o que o pessoal vai gostar mais. Certo. E aí a gente vai ficar só nele. Tudo que a gente fizer a partir de agora vai ser se moldando a partir daquele formato ali. Você não tá mais experimentando. Isso é nocivo, nesse caso. Mas... Você pode criar uma zona de conforto pra poder sair dela. É que pra sair da zona de conforto você tem que criar ela primeiro. É igual quando eu tava aprendendo música. O meu professor falava assim, cara, você tá estudando muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Fica bom nisso aqui. Fica bom em sei lá, em escala pentatônica. Não, mas isso aí é porque você consegue fazer... fica bom numa coisa e depois você vai experimentar fora dela. Porque até pra sair da zona de conforto, a zona de conforto tem que existir. Então, tipo, vamos supor que a gente faz uma coisa que a coisa dá certo, comercialmente falando. E aí, a gente começa a fazer outras coisas em volta daquilo. Não, sim, mas isso aí não... Acho que não é questão de zona de conforto, cara. Você não precisa experimentar em tudo o tempo todo, isso que eu tô dizendo. Mas não é questão de zona de conforto. Eu acho que é aquele negócio. O cara que faz tudo não faz porra nenhuma. Uhum. Mas eu acho que não seja questão de zona de conforto isso aí. Não é questão de formar uma zona de conforto e depois... Eu não tô usando zona de conforto no sentido negativo da palavra de Não, mas eu de também preguiça. não. Eu também não. Uma zona que você domina de já. segurança ali que você... É tipo assim, ó, pra você poder... É aquele negócio, né? Os grandes países que podem se dar ao luxo de ser comunistas são os que deram muito certo no capitalismo, né?
Uhum. É tipo isso. Sabe assim, pra você poder experimentar, você tem que estar na sua vida ali fazendo alguma coisa que já te dê essa segurança de você fazer merda e dar tudo errado naquilo ali e não tem problema, você poder seguir em frente. Mas não é a mesma coisa, cara. Você quando você prega alguma coisa, que você, o artista que fala assim, cara, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, eu vou experimentar, a gente tem que experimentar, a gente tem que fazer tudo. E aí você vê que o cara, uma coisa deu certo e aí parou por ali. Entendeu? Não veio mais nada. Isso é nocivo pra caralho. Pro cara, porque o cara eu acho que é desestimulante também. Você fica desestimulado, cara. Você fica... Quer dizer, você fica... Eu nunca cheguei nesse ponto pra poder falar isso, né? Mas eu acredito que seja assim. Esses caras que, por exemplo, vão pra Globo, sabe? O cara que faz humor, sei lá, na MTV, por exemplo. Um Adnet da vida aí. Ele tá ali, cara, tá experimentando. Mas ali o risco é sempre baixo, né? Quando ele pega e vai pra Globo, por exemplo. O cara some. Você não sabe nem o que o Adnet tá fazendo hoje. Não sei. Qual o projeto que ele tá envolvido hoje? Qual o último filme, qual o último programa de televisão, enfim, que ele teve envolvido? Você nem sabe mais. O cara foi pra Globo ali e já... E não é questão só da zona de conforto que eu tô falando, é questão de... Sei lá, o cara só desistiu. Talvez quando o artista fica muito em contato com o resultado da obra dele, isso já polui já. Por isso que o artista tem que ter alguém que trabalha pra ele nesse sentido de um social media, alguma coisa assim. Cara, você tem que afundar no seu trabalho de criação e de execução e ficar fazendo aquilo. E não tem muito segredo, sabe? Você acha que tem que ser uma coisa sistematizada? A criação? Porque tem cara que fala isso, né? Tem Meio termo, aquele eu acho. tiozinho lá que era do Game of Thrones, se eu não me engano. Que ele... Eu não sei se era esse cara. Eu não sei. Tinha um cara aí que ele escrevia coisa de fantasia, só que ele só fazia quando dava na telha de fazer. Então ele não terminava as paradas e os caras ficavam putos com ele, né? É óbvio que foda-se, o cara tá ficando puto. Mas... Eu não acho que Mas- esse ócio... Tem um ócio que é necessário. Mas eu não acho que, por exemplo, ele só fazia quando ele tava afim. Eu acho que se ele se sentasse sem estar afim e se preparasse pra fazer como se ele estivesse, ele ficaria. Porque associações... Então, mas você acha que se ele fizer... Vamos dizer assim, ó. E talvez seria tão bom quanto, não dá pra saber. Então, a pergunta que eu ia fazer é: você acha que o cara não está fazendo isso, sistematizando a criação dele, ele não tá perdendo coisa... Óbvio que ia ter dia que não ia sair nada. Beleza. Uhum. Mas muitos outros dias ele ia se sentar e sem esforço ia acontecer, porque virou um sistema já pra ele. Ia sair alguma coisa ali, que depois ia mudar, talvez, mas enfim, que ia ser um embrião de alguma outra coisa que ia mudar. Você acha que tem que ser sistematizado? Ou você acha que tem que só esperar? Cara, eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem espaço para as duas coisas. Por exemplo, isso aqui, toda vez que você vem, a gente grava. Então a gente sabe que vai ter isso aqui. Isso é um sistema. Vai ter dia de ser lançado na plataforma. Mas eu não sento para criar nada que eu vou falar aqui. Vai acontecendo durante a semana. Então as duas coisas. Cara, por exemplo, eu... É que é bem diferente também. Eu- Aqui o clima que a gente grava aqui, ele não é necessário isso também. que não tem uma pauta isso aqui. Não é uma coisa... Vamos dizer, isso aqui já é uma coisa palpável. Tem coisas, por exemplo, um documentário lá que o cara vai fazer, ele tem uma ideia, ele tem que sentar pra escrever. Óbvio que Tá. tem coisa que não é autorizada, mas enfim. Um documentário que vai ser... Como vai ser o estilo... Se ficar esperando pra acontecer, não vai sair nunca. Você já viu o livro que chama Guerra da Arte? Já. Não é arte da guerra, Guerra da Arte. Sim, já. Eu não terminei de ler, não, mas eu já vi. O cara fala da...
Ele chama de resistência, né? É resistência que ele chama? Ou é outro? Tem outra parada que ele fala também. Você tem várias resistências que você tem que superar, você tem que quebrar. E elas podem aparecer de várias formas. De falta de criatividade, em forma de preguiça. Tipo assim, o seu eu atual não quer se tornar o próximo, porque ele vai ter que morrer pra isso. Então ele quer continuar existindo, né? Cada versão de você tem muito medo de morrer e não quer morrer. Então ela vai batalhar através das suas vontades, seus pensamentos. Ela vai batalhar pra ela continuar existindo pra sempre. Então, quanto mais você tá guiado por medo e por consequência e por futuro, né? Quanto mais você tá guiado por futuro, resultado e tudo mais, mais você vai tender a sentir medo e mais esse medo vai fazer você ter a tendência de continuar exatamente igual. E aí ele incita a importância de sentar e se botar à disposição, entendeu? Se botar à disposição da criatividade. Eu acho que isso aí, todo mundo que já passou por uma experiência militar, quando chega o cara, ele sente isso aí, não porque pode ser o cara que já tá acostumado a ir pra academia, já é forte, já faz exercício e tudo mais, já corre, já... Quando o cara começa a te tirar de todo... Cara, todo momento é fustigação mental no cara ali. Pro cara ficar puto, pro cara ficar... Por exemplo, você pega e fala assim, agora você vai dormir aqui 5 horas aí, cara. Passa 1 hora, tá o cara te chamando, já acordando. Você fica puto da cara, porque você, porra, cara, você quer só se manter, né? Você não quer, tipo, tá em movimento. Você quer sempre estar em repouso, né? Você tá sempre buscando repouso. Até quando você tá em movimento, é pra você estar em repouso ali por um tempo, é pra assegurar seu repouso, né? Em qualquer momento, qualquer coisa que você faz na vida, né? O cara tá trabalhando. Tudo tende a um marasmo. O cara que tá trabalhando pra caralho aqui, puta, cara, porque aí eu vou conseguir minhas férias e não sei o quê. Ou então o cara que tá arrumando outra coisa pra fazer outro trabalho, né? Fazer um bico em outro lugar, né? Pra poder ganhar uma grana a mais, pra ele ter alguma coisa que vai dar mais conforto pra ele. Então, no fim das contas, é sempre isso, né? É sempre o repouso que o cara tá pensando. Quando você chega e você tem que se transformar, você tem que aprender um monte de coisa, cara. Tem que aprender uma porrada de coisa, sei lá, de marcha, por exemplo, de ordem unida, que é... E o cara te corrigindo o tempo inteiro, te enchendo o saco pra você fazer uma coisa. Não é porque o cara tá gritando contigo. Não é porque você tá correndo, não é porque você tá fazendo a flexão. Não, isso não dói. Mas todo o processo dói, sabe? Você tá mudando ali. Porra, é horrível, cara. Uhum. É um negócio que deixa... Cara, o cérebro parece que fica 24 horas por dia queimando, cara. Por causa disso, né? É óbvio que não tem comparação com o que a gente tá falando aqui, do cara que vai se forçar a entrar no sistema de criação. Mas tem a ver também, porque... Por exemplo, aí você chega no final dessa adaptação, dessa metamorfose. Você não quer aprender mais nada, você quer ficar só ali. Quando chega daqui a meses, algum cara fala assim, ó, a partir de agora não vai ser mais assim não, tá? A partir de agora, de manhã, todo mundo vai ter que, sei lá, fazer um desfile aqui, uma marcha aqui e tal, que é uma coisa que você já sabe fazer. Ainda assim vai ser ruim, porque você tá incorporando uma coisa nova sempre, sabe? Tudo que vem de novo, assim, pra você, vai ser uma coisa que você vai encarar com resistência. Agora não resistência que ele fala no livro, mas a resistência de resistir mesmo, de falar, puta, cara, pra quê? O primeiro pensamento que você vai ter vai ser sempre, caralho, pra que essa merda, cara? Por que eu vou fazer isso, cara? Pô, tô cansado, já deu, já. Toda hora uma merda nova, todo dia uma merda que o cara vem inventar. Aos poucos você vai se acostumando e vai cada vez menos doendo isso pra mudar, né? Uhum. Eu acho que em uma escala muito menor deve ser assim também, cara. Quando você tá você tem que criar coisa, entregar conteúdo, e nem sempre você vai ter a condição de esperar, por exemplo, um dia ou dois. Tipo assim, aqui, por exemplo, você faz um programa ali e no dia seguinte tem que estar os cortes já prontos pra semana. Se não tiver corte, vai ter menos gente. Tipo, é bem lógico o negócio, né? Não tem dúvida no que vai acontecer.
Eu acho que muita gente se perde no processo de entender o quanto de dor ela é capaz de sustentar. O quanto de desconforto ela é capaz de sustentar. E quanto que o momento exato em que você está sustentando o desconforto está te ajudando. Não é uma percepção imediata, né? É uma coisa que tem que fazer um esforço para entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu investi uma grana nisso aqui, então enquanto não tá dando um retorno suficiente, eu não tô contratando mais gente. Tipo um editor mesmo, para ficar só editando tudo para mim. Então eu tive que meter a mão e editar, e eu não sabia editar nada. Fazer reels ou fazer a abertura do Mangalho Files, por exemplo, fazer esse tipo de edição, mexer no Premiere, né? E eu percebi muito forte esse bloqueio, essa resistência de eu não sei fazer isso. Como se fosse uma coisa fixa, eu não sei fazer isso aqui. Como se não tivesse muito o que fazer a respeito. Eu abria o Premiere, jogava o arquivo lá, e aí tinha uma sensação assim de sabe? De fudeu tudo. Essa sensação, geralmente as pessoas param nessa sensação. Essa sensação é o muro que elas batem e tipo, fudeu tudo. Eu não dou conta de fazer isso. E essa é a barreira. Essa é a resistência. É a sensação de, pra mim, já deu. Isso aqui é muito. Eu não dou conta disso. E aí... Cara, e aí você volta pra realidade. Você sai desse buraco de medo que tá na sua mente. Abre um vídeo no YouTube e fala... sei lá, eu lembro de eu não saber... Como botar uma câmera lenta, por exemplo. E aí, como fazer o vídeo ficar em câmera lenta no Premiere. Aí vai ter um vídeo de 2 minutos, de 3 minutos. Você vai ver aquele vídeo, aí beleza, você aprendeu uma ferramenta do Premiere. É não ser imediatista, bicho. É aprender que as coisas são um processo lento, igual regar capim no chão, regar a planta. Botar um bolo no forno. Não adianta você ficar olhando. O negócio você não vai botar e vai... Mas você já percebeu também que é reconfortante quando você não quer fazer uma coisa e você não sabe? Já percebeu que tem isso também? Tipo assim, Ah, não, exato. Exato. E é muito tentador você tentador não o cara fazer. parar ali, porque é confortável você chegar assim e falar, puta, eu não sei fazer. É difícil pra caralho isso aqui, ninguém sabe mexer nessa merda aqui não. Ou então você falar, não sei, então... Existe uma máxima que eu concordo com ela, que é fazer o que dá. Só que muita gente usa isso pra não fazer o que dá pra fazer. Confunde esse fazer o que dá. Faz o que der. Tá, então eu vou fazer o que dá. Então se eu não sei, é porque não dá. Não, mas nesse caso dá. Você só não tá enxergando isso como uma possibilidade. Por causa da preguiça, por causa do medo, por causa dessa dor que você tá sentindo de não saber. É muito legal você chegar pra fazer um negócio que você domina 100%, cara. Deve ser muito legal entrar no estádio de futebol sendo Messi, assim, e sabendo que você sabe fazer muito aquilo. Mas... Porque aquilo vai fazer bem pra sua imagem, porque você acredita de você mesmo, porque você... Pra sua autoimagem, né? Agora, Ninguém quer fazer papel de bobo, entendeu? E a minha sensação era aquela, cara, se eu sentar na frente do Premiere, um cara de 31 anos de idade, que não sabe mexer no Premiere, que já tá meio ultrapassado... Eu já tô meio ultrapassado na questão de tecnologia, de ser um editor de vídeo. Então é como se eu tivesse um bobão aqui. Sabe? Um bobão... Um bobo que tá tentando editar e tá tomando um pau ali do software que ele não sabe mexer. Ninguém quer sentir isso dentro de si mesmo, a respeito de nada. Então você tem que fazer uma escolha. Ou você vai obedecer o medo de parecer incapaz, o medo de parecer impericioso, tipo, de que não domina aquilo, ou você vai... Mas ainda bem que existe esse medo, né? Ah, sim. Só que aquele negócio... Senão não ia ter o que superar, né? Não, até porque assim, ó, se você não tem medo de parecer incapaz, você vai ser incapaz. Mas E aí você não tem problema nenhum em ver em as pessoas verem que você é incapaz. Eu não tô dizendo em parecer pros outros, eu tô dizendo de sentir dentro de você mesmo. Não, eu sei, mas eu vejo Eu assim... poderia criar uma desculpa mental pra não editar vídeo, por exemplo. E aí eu continuar fazendo só o básico, assim, o Caganedando que eu já faço e o Pauta Mole que eu já tinha bolado e escrito o programa e feito o estúdio. Mas você vê... Eu podia ficar só naquilo ali, entendeu? Você vê, por exemplo, aquele cara que é aquele funcionário público ali. Ele fala, cara, eu não sou pago pra isso aqui.
Eu não vou desviar minha função, não vou aprender um negócio novo. Aí faz sentido, né? Porque você não tá fazendo. Agora, quando você é o cara que tá no barco. Você que tá ali, ó, girando ali. Esqueci o nome que dá daquela porra que tem no baú. Timão. O timão, né? Quando tá girando o timão ali, é diferente, cara. Cara, você não pode desesperar, né? Outro exemplo. Você não pode desesperar. E o desespero vai bater na sua porta um monte de vezes. Você pode desesperar, você só não pode deixar o desespero guiar suas decisões, entendeu? Tipo assim, você consegue estar desesperado e continuar agindo de acordo com o plano. Mas daí tem que ter o plano, você tem que ter planejado. Por exemplo, quando eu comecei a entrar no Mercado Livre e comprar um monte de TV velha, e aí elas começaram a chegar. Tipo, no dia seguinte, ou 2 dias depois, foi chegando uma, depois... É porque eu comprei de vários vendedores diferentes, né? Então chegava uma num dia, outra em outro, tipo, ia chegando e aí eu ia entulhando caixa de televisão velha na minha casa. Com uma ideia que eu não tinha nem desenhado no papel e nem nada, velho. Eu só tinha uma ideia na cabeça, uma imagem mental mesmo do que seria esse estúdio aqui. E sabe, ó, vou compartilhar uma coisa que me pegava bastante. Quando chegava essas televisões, a coisa que vinha automaticamente na minha cabeça, sem eu ficar... Era uma coisa automática, entendeu? Eu nem ficava muito elaborando sobre isso. Era só um medo meu instintivo, meio de reflexo, assim, que surgiu na minha cabeça. Que é tipo assim, cara, pessoas normais não fazem isso. Não tem nenhuma pessoa nesse bairro aqui, ou nessa vizinhança, ou da sua família, ou dos seus amigos, que tá chegando TV dos anos 50 na casa dele e aparelho de rádio. E uma tenda que você vai botar dentro da sua garagem, que você vai fazer um estúdio aí dentro. Eu tenho isso muito claro, cara, pra mim, quando eu vou explicar. Quando eu fui explicar pros meus pais, né, cara? E aí você se sente um outcast, você se sente uma pessoa que tá fora, uma pessoa que merece menos, uma pessoa que... É que, tipo, qual é o valor que tem um sentimento que aparece sem você pedir pra ele aparecer? Tipo, se você não pediu, você não tem responsabilidade por ele. É só um reflexo automático de tudo que eu acredito sobre mim mesmo, do meu ego, da minha autoimagem, que quer se defender, que não quer se sentir ridícula. E daí, tipo... Aí vem a sensação assim, cara, você tá... Não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Cara, como é que você vai fazer só um monte de TV? Você vai fazer um cenário? Aí, de entrar e comprar essas placas, esses paletes sei lá, de madeira, tecido pra fazer também, as paredes da coisa. Enfim, tudo que ia chegando na minha casa me dava e me reforçava a crença de que não é isso. Desiste, não vai dar certo, não vai ficar bom, não vai ficar bonito, não vai funcionar, você não planejou o suficiente, você não é bom nisso. Tipo, um monte de crença interna que começa a falar sozinha na sua cabeça. E a única coisa que você precisa fazer é continuar fazendo a ideia inicial. Você tem que ter uma lealdade maior a ela, porque ela é fixa. Ela não muda, você já fez ela e quando você dorme, ela acorda no outro dia, ela ainda é aquela ideia. Ela tá num mundo, num campo... Engraçado isso, né, cara? Ela existe num campo mais fixo, entendeu? As emoções não existem num campo que é mais fixo. As emoções existem num lugar que tá mudando o tempo inteiro. Por exemplo, aí beleza, eu superava isso, né? Ia deixando as caixas de TV ali, às vezes até saía. Falei, caralho, pô, tô gastando dinheiro comprando televisão velha, caralho. Ninguém faz isso, velho. De novo, a vontade de se adequar ao que os outros fazem. É sempre essa bosta. Aí o que acontecia? Eu ignorava isso, continuava fazendo o que tinha que fazer. E daqui a alguns minutos ou alguma hora, eu tava amarradão de novo. Eu tava com a certeza de que ia dar certo de novo. Aquilo... Só que aí, porra, se aquela emoção passageira de insegurança, de medo, não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, se essa porra toda faz você tomar uma ação, mesmo depois que a emoção passar, a ação já tá feita e você vai colher a consequência dela. De eu ter desistido, por exemplo. De eu ter cagado de medo e falado, Igor, não vem mais. The road not taken. A gente não tem que lutar pra não sentir coisas desse tipo, porque essas aparições dessas emoções, dessas porras, são coisas automáticas na mente. Cara, eu acabo... O que a gente tem que lutar pra fazer é... Aparições momentâneas de emoções não podem poluir as suas ações. O que tem que guiar as suas ações é só a fidelidade ao plano. Você tem que ser absolutamente fiel e leal ao seu plano. Porque você tem que entender que ele vai parecer errado
várias vezes. O caminho certo vai parecer o caminho errado várias vezes. Eu acho que eu vejo isso muito claramente quando eu vejo, no meu caso. É muito mais fácil, cara, copar com isso aí, meu coping com isso aí. É ver caras que estavam próximos de mim, que viraram alguma coisa e que eu me via com. Não é com total humildade também, né? Você sabe que não é assim, né? Mas nunca vai ter total humildade, assim, sabe? Mas isso não existe. Mas assim, sem soberba também. Só sendo realista. Eu me ver tão capaz quanto ou mais capaz do que esses caras. E eu ver que, puta, cara, era só. Cara, nada amarga mais a alma do que você saber que você é capaz e que você não tá fazendo. E você ter métricas de comparação, cara. Porque E outra coisa, se você não toma uma atitude pra começar a fazer logo, a sua mente automaticamente começa a tentar diminuir os caras pro seu nível. Ou seja, falar mal dos caras, fazer fofoca pra falar mal. Isso. Se você não se bota pra cima, se você não dá um jeito de começar e dá um jeito, cara. Se você não dá uma porra de um jeito, se você... Porque você vai substituir, cara. Você vai emular, fazer o negócio com... Sempre tá ali se comparando com o cara que fez. Entendeu? Vai ser como se fosse um substituto pra fazer o negócio. Já que eu não consigo fazer, eu vou ficar vendo esse cara aqui e me comparando. Aham. Exato. Tudo bem, pode ser. É obviamente uma prática horrível e que só faz mal e que não tem aproveitamento nenhum. Mas ainda assim eu não faria de outra forma. Eu prefiro me torturar e me dar chibatada dessa maneira do que não fazer isso. Eu mereço estar sofrendo as consequências disso, entre aspas, sabe? Aham. Que é ver o negócio amargar isso aí, porque por não ter tido botado pau na mesa, sabe? Aham. Que era, no meu caso, seria o quê? Seria, porra, sei lá o que seria. Vai saber. Cara, Mas o que eu sei é que não foi feito. Então a pior coisa que tem é essa, cara. A pior coisa que tem é você amargar virar esse... É o Você no tem Senhor que- dos Anéis, né, cara? Quando vira lá o... Como é o bichinho lá, o bichão... Gollum. O Gollum, cara. Quando vira o Gollum, é isso aí. Você fica ali numa caverna, ali olhando assim, de baixo, assim, cara. Na pior forma humana ou E sabe possível que é você poderia ter. Isso é uma metáfora muito boa. Sabe o que é o meu precioso, my precious? É sua vaidade. Que você não quer abrir mão. Tipo, o cara que é tímido e ele não quer fazer a parada que ele tá afim de fazer. Tipo, ele tem um talento pra, sei lá, cantar, se apresentar de algum jeito, ou fazer alguma coisa que vai contra essa vaidade, essa timidez. Por isso que eu digo, cara, timidez é uma espécie de egoísmo do caralho. Que você tem que se livrar disso. É como se fosse uma joia muito preciosa que você tem dentro de você, que você tem muito medo de que ela quebre. E você tem a impressão de que vão tomar ela de você quando você apresentar ela pros outros. É o medo de chegar numa mulher, porra. O que você tá com medo que quebre dentro de você? Se você chegar numa mulher e tomar um fora. Você tá com medo de... É como se você acreditasse que tivesse um diamantezinho dentro de você. E que você tem que ficar segurando ele, protegendo ele. E que ao chegar na mulher, você vai meio que expor isso. E você vai dar pra ela a chance dela quebrar isso. E você fica defendendo isso como se fosse uma coisa sagrada, assim. Como se fosse uma coisa... Não, e é exatamente isso que você tem que destruir. É o que mais tá te fazendo mal, é aquilo que você mais preza e tenta defender, que é sua vaidade, seu medo de que descubram quem você é de verdade. Que você suba lá no palco e as pessoas vejam que você não é tão engraçado quanto você acha que você é. É isso, né? Você tem muito medo da... Não você, né? Mas o cara tem muito medo da realidade se mostrar diferente da imagem que ele tem dele na cabeça. É verdade. Tipo, do mundo ver que você não é tão legal, você não é tão engraçado, você não é tão descolado, você não é tão... Mas aí que tá, o medo disso acontecer acaba fazendo... É o efeito contrário, né? Acaba fazendo o cara realmente se segurando, sabe? É. E aí acontecendo realmente isso. Isso é a coisa mais dolorida que tem. É como se o medo Porque fosse... tudo em você, sua mente, suas emoções,
tudo em você vai dizer pra não fazer, se proteja. É instinto de sobrevivência mesmo. Tudo em você vai dizer não se arrisque, não vai, não chega nela. E aí começam as desculpas mentais, que é o seguinte: ela nem deve ser tudo isso. Ela deve ser mó puta. Ou então essa mulher deve ser mó chata. Ela nem é tão bonita assim. Tipo, isso é só desculpa que você vai arrumando, que o seu ego vai arrumando, né? Essa desculpa aparece automaticamente na sua cabeça, você nem quer pensar nisso. E aí vai legitimando você, vai legitimando a sua covardia. E o que acontece?